Será que bailarina é considerada atleta? Antes de responder, preste atenção nesses 2 vídeos a seguir. Os 2 treinos parecem iguais, não é? Só que um é para a Liga de Futebol Americana e o outro é nada mais nada menos do que Maiara Magri. A única diferença entre eles é a modalidade com que cada um trabalha, porque no final das contas, os 2 treinam para prevenir lesões e para fortalecer o corpo. Então o bailarino ele pode ser considerado atleta sim, porque a exigência física de cada um deles é igual ou até superior do que um atleta de algum outro tipo de esporte. Você sabia que um bailarino profissional trabalha cerca de 44 horas semanais exclusivamente com o corpo? Por lei, qualquer atleta trabalha essa quantidade de horas. Acontece que o bailarino ele trabalha 44 horas exclusivamente mexendo o corpo deles. Tá, mas em relação à carga horária, qual que é a diferença de um bailarino para um jogador de futebol, por exemplo? Um jogador de futebol ele divide a carga horária dele de treino entre os treinos técnicos, táticos, físicos, de reabilitação e tratamento de lesões. Além disso, o treino tático, normalmente ele é feito para discutir as estratégias de como vencer o oponente. Então, necessariamente, ele não precisaria usar o seu corpo para estar nesse treino tático. Fora que, depois de um jogo de futebol, o dia seguinte de um jogador sempre é um dia off, ou um dia que ele acaba fazendo uma massagem, ou um tratamento de crioterapia, uma coisa que faça com que ele recupere a musculatura dele. Um bailarino profissional aqui no Brasil, normalmente ele trabalha essa mesma quantidade de horas porque é previsto por lei. Só que o bailarino profissional, ele acaba utilizando essas 8 horas único e exclusivamente com o corpo dele. Então ele acaba fazendo aula, ensaiando, fazendo criação coreográfica e muito pouco desse tempo ele acaba utilizando para fortalecimento e preparação física. E eles acabam optando por fazer esse tipo de preparação fora do horário. Então, proporcionalmente a um jogador de futebol, o bailarino ele acaba utilizando mais o corpo do que um jogador profissional. Então, quando a gente analisa a demanda de movimento, a carga horária de um bailarino, ele usa essa carga horária sempre movimentando o corpo, enquanto que outras especialidades, outros esportes, eles acabam dividindo essa agenda entre treinos específicos, treinos táticos, treinos técnicos e treinos inclusive recuperativos. Então, no quesito carga horária, o bailarino ele é atleta sim. Vamos falar agora sobre alto rendimento. Será que o bailarino ele é atleta de alto rendimento? Bailarinos profissionais eles precisam dar o máximo de si em todas as... Então eles precisam estar com o físico forte, preparado, condicionado. Então ele precisa dar o máximo, a maior quantidade de apresentações possíveis. E essas apresentações, principalmente em temporada, elas ocorrem de maneira muito intensa. Então você pega um bailarino que dança quinta, sexta, sábado e domingo e aí só na segunda-feira ele vai se recuperar, enquanto que o jogador de futebol ele acaba recuperando sempre no dia seguinte do jogo. É quase como se o bailarino enfrentasse uma Olimpíada a cada semana. Só que qual que é a diferença de um atleta olímpico e de um bailarino? O atleta olímpico ele precisa se preparar dentro de um prazo de 4 anos para atingir o máximo naquela ocasião. E é claro que ele também tem as outras eliminatórias. É quase como se fosse você se preparar para uma audição anual e aí você participasse de festivais ao longo do ano. Acontece que um atleta profissional, ele para competir para uma Olimpíada, ele demora pelo menos 4 anos. Então ele passa 4 anos se preparando para chegar na Olimpíada estar com o ápice do ápice do ápice da sua performance. Então a demanda de alta performance do bailarino ela é infinitamente maior do que de um atleta. Porque o bailarino ele precisa estar em alta performance a todo momento, seja no ensaio, seja na aula, seja no espetáculo e principalmente em temporada ele precisa estar com o físico dele atuando várias vezes ao longo da semana. Enquanto que um atleta, principalmente na época de Olimpíada, alguns meses antes eles acabam fazendo um treinamento específico, eles diminuem um pouquinho de volume de treino e continuam mantendo a intensidade para que quando seja um evento olímpico ou que seja a maior competição que eles acabam disputando, eles atinjam essa alta performance. Então, proporcionalmente, ainda assim, o bailarino ele é considerado atleta porque a demanda física de alta performance dele é infinitamente maior
do que qualquer outra modalidade, considerando que um bailarino precisa estar se apresentando várias vezes ao longo do ano e um atleta ele tem as suas competições específicas, mas que o objetivo maior dele é uma Olimpíada, é um Mundial, é alguma coisa nesse sentido. Então, bailarina atleta, sim. Em relação a capacidades físicas, um atleta, dependendo da modalidade com que ele compete, ele acaba desenvolvendo uma capacidade física em especial. Como, por exemplo, no vôlei, normalmente ele usa impulsão. No futebol, tem as questões de agilidade. Na natação, a gente encontra resistência, flexibilidade. Ainda assim, dentro de uma mesma modalidade, a gente consegue observar capacidades físicas diferentes, como é, por exemplo, dentro do atletismo. Dentro do atletismo, a gente tem um cara que faz as corridas fundistas, que são corridas de longa duração, em que ele precisa manter uma resistência, e a gente tem os velocistas, que são aqueles caras que usam toda a potência muscular para correr o mais rápido possível dentro de um curto período. Então a capacidade física envolvida em cada uma dessas modalidades, ela se difere um pouco, enquanto que o bailarino precisa ter várias capacidades físicas envolvidas dentro de um mesmo momento. Então, por mais que a gente dance um repertório que ele precise necessariamente ser um pouco mais resistente, ou que ele precise ser um pouco mais ágil, o bailarino ele acaba desenvolvendo várias capacidades físicas ao mesmo tempo, como agilidade, força, potência, flexibilidade e a resistência. Então o bailarino ele precisa cuidar mais de várias capacidades físicas em comparação a outros atletas, fazendo com que ele tenha uma demanda física muito maior e que ele precise de um cuidado maior nesse desenvolvimento dessas capacidades. E detalhe, ainda assim ele precisa desenvolver tudo isso e ainda fazer aquela cara bonita dançando. Então, mais um ponto para levar em consideração se o bailarino é atleta ou não. O bailarino é atleta, sim. E em relação à demanda muscular, o bailarino ele tem aspectos muito peculiares, porque por mais que a gente não entre em competições, não vire bailarino profissional, a gente tem a utilização de certas regiões, certas articulações, certas musculaturas que são trabalhadas em aula, mas que a gente precisa ter um trabalho específico extra aula para que tenha esse equilíbrio muscular. E é por isso que o bailarino precisa ser entendido como atleta. Então os profissionais de saúde, eles precisam entender que mesmo que a pessoa não seja um bailarino profissional, que ele não queira ser um bailarino profissional, a demanda muscular e articular daquela pessoa, ela é diferente de uma pessoa normal. Então o bailarino ele precisa procurar um fisioterapeuta do esporte, um médico do esporte, um nutricionista do esporte e até um profissional de educação física que entenda minimamente essas demandas musculares. Porque uma coisa é você atender uma pessoa com dor no joelho porque ela não consegue subir escada. Outra coisa é você atender um bailarino que faz um demi-plié ou um grand plié na primeira posição. Então, quando a gente fala de alta performance, bailarinos profissionais, quando a gente pega essa parte de demanda muscular, a parte de capacidade física e a parte de carga horária, a gente precisa prestar muita atenção em como que o corpo dele vai reagir. Porque justamente por ter essa alta demanda, o corpo ele não se sente preparado para receber tudo. Então ele precisa de uma atenção especial. E é por esse motivo que a gente precisa colocar na cabeça dos bailarinos de que independente se ele é profissional ou se ele é amador, ele precisa ter um cuidado um pouco mais específico quando lida com as questões metabólicas e com as questões musculares do corpo dele. Então se você, por exemplo, quer começar a fazer balé e quer começar a dançar e ainda tem um certo receio de como fazer as atividades, etc., eu recomendo fortemente que você entre em contato com algum profissional de saúde para que ele consiga te aproximar da prática sem que você se lesione com facilidade. Porque é muito comum uma pessoa que já vem com uma dor de joelho, ela começa a fazer aula e aí ela começa a potencializar aquela dor no joelho. Por quê? Porque a exigência física da dança, por maior que seja a didática do professor, muitas vezes a pessoa não está com a preparação física ideal para receber aquela técnica. Então, se a pessoa já vem com enfraquecimento muscular, já vem com o glúteo um pouco mais fraco e vai fazer os movimentos repetitivos da dança, ela acaba potencializando aquela dor e possivelmente desenvolvendo uma lesão que faz com que ela pare de dançar pro resto da vida. Então, levando em consideração os aspectos de saúde de uma pessoa, o bailarino ele precisa ser considerado atleta, sim. Lógico que a gente tem todo aquele aspecto de arte, mas se for parar para pensar em performance muscular, metabólica e cuidado com saúde, o bailarino precisa entender que ele é atleta, sim. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, enviar para os seus amigos, salvar e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse.
porque o seu corpo, ele é único e o seu corpo precisa de um cuidado para que você continue dançando sem precisar se preocupar e nem precisar ter medo.